Muito boa a palavra do Sandro, irmãos, porque para você que talvez não esteja acostumado, nós aplaudimos o tempo todo, mas nós não estamos aplaudindo a ninguém aqui a não ser o Senhor Jesus. Por cada ato, por cada acontecimento aqui nós aplaudimos ao Senhor. Até mesmo quando alguém pede alguém em casamento, nós aplaudimos ao Senhor por aquilo que Deus faz. Aleluia. Pastor Ivanildo, por gentileza, querido, vem tomar a palavra. Deixa o Senhor te usar. Tome o seu assento, querido. Tome o seu assento. Deus vai usar a vida do pastor Ivanildo agora. Aleluia. Nós não vamos cantar nem tocar nada agora para não tomar tanto tempo, mas nós queremos ouvir o que Deus vai falar através da vida do pastor Ivanildo. Paz do Senhor, igreja. Oh, maravilha de Deus. É muito bom estar aqui, amados. Muito gostoso. Irmãos, o pastor, num tom de brincadeira no começo do culto, ele diz: só tem crente aqui hoje, então pode, né, chegar o chinelo. Há algum tempo atrás, em cima de um púlpito, o Senhor falou: dá uma olhadinha para a minha igreja. Eu olhei e Ele me disse: essa é a minha noiva. Abra os teus ouvidos que eu vou falar de novo. Essa é a minha noiva. Não é namorada, não é esposa, é noiva. Eu passei pelos 3 períodos. Primeiro namorei, me noivei, como hoje aqui, que lindo, ficou até um clima romântico no ar, né? E logo em seguida me casei. Mas o período do noivado, eu não sei aqui quem já viveu isso, o período demorado. Irmãos, eu fiquei 6 meses noivo, mas foram os 6 meses mais longos da minha vida. Eu nunca esperei tanto. E o que é pior, eu me casei numa quarta-feira no civil, e eu fui todo faceiro, né? Falei: vou pegar minha bênção agora, então vou levar para casa minha bênção, ó. Só depois que nós nos casarmos na igreja. E da quarta-feira até o sábado foi uma tortura. O sábado que não chegava nunca. Passei esses dias, irmãos, sem dormir. O que eu quero dizer com isso é que você é essa noiva. O maior temor que eu tenho na minha vida, eu fui criado no sertão, no mato, no sítio. Você pode ver que o meu falar é meio arrastado. Eu fui criado como caboclo, como índio. Eu não tenho medo de touro, não tenho medo de cachorro bravo, não tenho medo de cobra. O meu maior medo é falar para a noiva do cordeiro, porque eu sei o que significa uma noiva. E o que é interessante, que tem uma parte da Bíblia, pastor, que ele fala que é a noiva, mas lá no Apocalipse ele diz assim, ó: sobe, vem ver a esposa. Ou seja, está meio casado, está como eu, está no civil. Falta só se apresentar diante do trono de Deus para concretizar. Sabe o que isso significa? Ansiedade. Sabe aquele desejo louco de Cristo vir te envolver? Eu sinto Ele aqui nessa noite. Te envolver, te abraçar, levar você com Ele. Aquela ansiedade, aquele desejo, aquela vontade. É isso que Ele sente nesse momento. E nessa noite eu vou falar nada mais, nada menos para a noiva, para a meia esposa, para aquele, para aquela a quem o Senhor deseja buscar. Então é muita responsabilidade, pastor. Dá aquele frio na barriga, dá aquele tremor nas pernas. Não, porque faz 10 anos que eu prego a palavra. Já preguei para multidões, já preguei para já preguei para 1000, já preguei para tanta gente. Mas todas as vezes que eu me reporto à igreja do Senhor, dá aquele frio na barriga. Mas nesta noite eu quero te dizer, eu tenho uma palavra revelada da parte de Deus para o teu coração. Você que chegou aqui nessa noite, sei lá, talvez triste, cabisbaixo,
abatido com alguma situação que aconteceu aí na tua vida, no teu dia, nesta noite o Senhor vai tirar o fardo das tuas costas. Nesta noite Deus vai fazer com você como fez com João aqui nesse altar nesta noite. Você está preparado para isso? Oh, aleluia! Levanta a tua Bíblia e deixa eu ver se você trouxe a Bíblia. É o primeiro passo. Olha que lindo, quanta Bíblia, quanta gente aliançado. Oh, maravilha! Abra ela comigo, 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo de número 16. Aleluia. Capítulo de número 16, verso de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 18. Verso de número 17, diz bem assim, ó: Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é valente, e é animoso, e é homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Amém? Fecha a tua Bíblia nesse momento, fecha os teus olhos por um segundinho só. Senhor, fala conosco nesta noite, revela-nos a tua palavra, envolva-nos na tua graça e no teu amor nesta noite. Fala, Senhor, desde da criança de colo até o ancião, a anciã. Oh, Senhor, nós queremos nesta noite nos envolver com um coração quebrantado nos teus braços, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria dar um tema a esta palavra nesta noite. Eu queria que você repetisse comigo, mas falando para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado, dizendo assim: a vida só é dura para quem é mole. Amém? Irmãos, a igreja conhece a história desse rei chamado Saul. Esse homem, ele reinou sobre Israel durante 40 anos, sobre o povo de Deus. Os 5 primeiros anos de seu reinado foi um reinado glorioso, com a bênção de Deus. O Senhor cooperava com ele. Porém, os últimos 35 anos da vida deste homem, do reinado deste homem, foi um reinado terrível. Esse homem procurou magia negra, cartomante. Esse homem fez tudo que descontrariava o coração de Deus, a ponto do Senhor dizer ao profeta Samuel, Samuel, eu rejeitei, eu não quero mais esse homem governando, reinando sobre o meu povo. Agora a Bíblia diz, aqui no capítulo de número 16, a partir do verso de número 14, que diz que o Senhor se irou de uma forma tamanha contra ele, que permitiu que um espírito maligno o atormentasse. E a Bíblia diz que o espírito maligno, com a permissão de Deus, vinha e atormentava este homem. Aí então surge no pensamento, no coração desse homem, dizendo: olha, eu preciso de alguém que tanja um instrumento, e que tanja muito bem, porque quando esse espírito vier me atormentar, certamente este tangedor vai tanger este instrumento, e eu vou me sentir mais aliviado. E um dos moços desse rei toma a palavra diante do rei e diz: olha, rei, eu conheço um camarada aí, filho de um fazendeiro, um menino, um moço, um jovem,
que ele sabe tocar muito bem. Ele é perito em tanger o seu instrumento. Ele é um camarada também de gentil presença. Ou seja, aonde ele está, as pessoas querem estar ouvindo, conversando. As pessoas procuram fazer amizade com ele. As pessoas têm prazer em ouvir, em estar ao seu lado. É verdade ou não é, irmãos? Que tem gente que é assim, que a gente paga, se possível for, para ouvir, para estar perto, para fazer parte dos amigos do Facebook dele. Esse era Davi. É um camarada de gentil presença. Além de tocar bem, de ser de gentil presença, ele também é sisudo em palavras. Ele fala coisas com convicção daquilo que está falando. Ele tem certeza daquilo que está dizendo, e as palavras dele tocam o coração daqueles que ouvem. E ele é homem de guerra. Foi aqui que eu parei para entender a informação que esse moço estava levando para o rei. Porque Davi nesses dias aqui era apenas um menino de 14 ou 15 anos. E o moço do rei está dizendo, e ele não podia mentir diante do rei, porque ele corria um sério risco de ser morto diante do rei. Está dizendo, olha, ele é homem de guerra. Mas como homem de guerra, se nunca guerreou com ninguém, se nunca abateu ninguém, se nunca participou de um campo de batalha? Pois o próprio Saul lá na frente, ele diz assim, olha, esse gigante a quem tu vai encarar é guerreiro desde a sua mocidade, mas você, porém, nunca guerreou, nunca colocou a mão numa espada. Então por que que esse moço diz que Davi é homem de guerra? E quando eu começo a estudar a história de Davi, eu vou compreender que verdadeiramente ele é um guerreiro, é um valente. Em primeiro lugar, Davi era o filho caçula de seu pai. Num bando de 8 irmãos, ele é o mais novo. Ele é o dodóizinho de papai? Não, pelo contrário, ele não é o dodói do papai. Ele é o apacentador das ovelhas de seu pai. Davi é um menino trabalhador. Davi é um menino que levanta bem cedinho pela manhã e leva as ovelhas para pastar. Eu já trabalhei no campo, já trabalhei pastoreando ovelha, e eu sei como que é. As ovelhas, elas só podem comer na parte da manhã, quando o capim ainda está verdinho, e quando o sol também se põe, que aí o capinho está também verdinho e fresquinho. O capinho não pode estar quente, nem pode estar murcho, porque senão vai causar problema no seu intestino digestivo. Então Davi levanta de madrugada e leva as suas ovelhinhas para pastar. Agora, o que é interessante, amados irmãos, é que ele leva as suas ovelhas para um campo perigoso, aonde tem urso, aonde tem leão, aonde tem feras. E segundo os estudiosos, diz que na Palestina, naquela época, havia muitos leões e muitos ursos. Mas o que será que o filho caçula de um fazendeiro está fazendo com ovelhas em um lugar onde tem leões, em um lugar onde tem ursos? E o que é mais interessante ainda, que ele apacenta, a Bíblia diz que ele apacenta as ovelhas malhadas. O que significa isso, ovelhas malhadas? O Senhor, quando pedia holocausto de uma ovelha, de um carneiro, ele dizia, especificava dizendo, tem que ser sem mancha, tem que ser de uma cor só. E quando o Senhor negava algo em seu altar, para aquela nação, naquele tempo, já se tornava algo maldito, algo sem valor, coisa que ninguém queria. Ou seja, Davi está apacentando ovelhas malhadas, ovelhas sem valor, em um lugar onde tem feras, tem leões, tem animais que podiam a qualquer momento devorar ele e as ovelhas. Mas por que seu pai permitia isso então? Se o lugar era perigoso, por que seu pai permitia? Porque seu pai o enviava ao campo, sendo ele o seu caçula. Quando chega no capítulo de número 51 dos Salmos, verso de número 5, ele faz uma declaração que esclarece essas coisas. Ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe.
E nós sabemos muito bem, nós que somos estudiosos da Bíblia, nós sabemos que filhos não são frutos do pecado. Quando um casal se casa que tem filhos, a Bíblia diz assim que os filhos são presentes do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor. Isso me faz entender que Davi pode ser fruto de um caso extraconjugal de Jessé. É por isso que ele, sendo o caçula, ele é enviado ao campo. Você já viu que os pais parece que amam mais os caçulas? Eu tenho 3 filhos, um com 8, uma com 4 e agora tem um bebezinho com 4 meses. O Samuel foi normal, a gente amava como uma criança normal. A Estela já foi um pouquinho diferente. Agora irmão, ela abre a boquinha, eu estou chorando. Ela faz um gestinho, hoje mesmo ela fez um gestinho que queria no meu colo, eu já me desmanchei. Não porque nós amamos, fazemos diferença de filhos para filhos, mas é porque eu sei que parou, não vai ter mais. Aquela ali é a única. Você já viu que parece que os avós amam mais os netos do que os filhos? Mas não é isso. Não é porque o teu pai ou a tua mãe ama mais o teu filho do que você, não. É porque chega numa idade, numa época da vida, que parece que a gente fica com o coração mais quebrantado, a gente fica mole. Eu vejo meu sogro, qualquer gracejinho ele chora, ele se quebranta, e minha esposa fala, isso era terrível quando eu nasci. Assim é a gente, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente vai ficando com o coração mais quebrantado, a gente vai ficando mais amoroso, a gente vai ficando mais paciente, a gente vai aprendendo a relevar certas situações, a gente vai aprendendo a entender, a compreender melhor os filhos, a gente vai aprendendo a ser amoroso, a ser carinhoso, a gente vai aprendendo a ser manso, a ser meigo. Davi não tem nada dessas coisas. Davi não tem carinho de pai, não tem carinho de mãe, e Davi não tem o amor de seus irmãos. É alguém excluído, é alguém que não é bem-vindo dentro de casa. A Bíblia diz que o profeta vai na casa de Jessé, e o profeta era ninguém mais, ninguém menos do que Samuel. Samuel naquele tempo era o profeta, era o professor, era o pastor, era o governador, ele era tudo em Israel. E quando aquele homem ia na casa de alguém, enviava-se um moço na frente para dizer, olha, o profeta vem vindo aí, prepara um banquete. É por isso que você vai ver no capítulo de número 17, chegando o profeta, e todos os filhos de Jessé estão ali prontos para o banquete, estão prontos para a festa. Porém Davi estava no campo apacentando as ovelhas. Davi tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, cabisbaixa, uma pessoa que se escondia de tudo e de todos, uma pessoa que, se possível fosse, tinha que ter uma máscara para sorrir, tinha que ter uma máscara como aqui no teatro para fazer amizades, para fazer amigo, para conquistar alguém. No entanto, o moço passa e diz, olha, eu conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é valente, é sisudo em palavras, é animoso e é de gentil presença. Parece que eu vejo Davi, irmãos, chegando no campo para apacentar as ovelhas. Pela manhã, suas ovelhas comem, suas ovelhas estão bem alimentadas, bem tratadas. Agora ele vai para debaixo de um pé de figueira, e parece que eu vejo Davi sentando ali junto das suas ovelhas e compondo canções ao Senhor. Parece que eu vejo aquele menino, e eu me inspiro muito nele, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Te desprezaram, te abandonaram, te entristeceram,
fizeram chacota com o teu nome, tentaram puxar o teu tapete. Você não teve amor de pai, não teve amor de mãe. Você não sabe o que é o carinho de um irmão. Você não sabe o que é uma palavra amiga. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite: adore a Deus. Adore a Deus na beleza da sua santidade. Exalte, glorifique. A vida só é dura para quem é mole. Você pode nesta noite, esta noite, este culto para você pode ser só mais um culto, pode ser só mais um tagarela falando, pode ser só mais alguém pegando, foi só mais um teatro, foi só mais lindos louvores. Ou pode ser aquele culto que você vai para casa se sentindo filho amado do Deus Altíssimo. Você tem coragem nessa hora, irmão, de fechar os teus olhos e declarar algo para Deus? O livro dos Salmos ainda não se fechou. Você tem coragem de nessa noite compor o Salmo de número 151? Pastor, mas está doendo, eu estou entristecido, abatido, amargurado, eu não estou conseguindo. Pode ser nesta noite que Deus abre a descortina o céu para você, e você pode sair daqui nesta noite com a tua bênção, com a tua vitória. Você tem coragem, moço? Você tem coragem, moça, de abrir a tua boca agora e dizer algo para o Senhor que quem sabe faz tempo que você não diz? Você tem coragem de dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, tu és tudo para mim. Ainda, mãe, ainda, pai, que você está ciente que você vai sair daqui, você vai para dentro do teu lar e você vai encontrar alguém que vai continuar pisando no teu calo. Você vai encontrar alguém que, ao invés de ser o teu amigo, de ser o seu companheiro, de ser o seu irmãozinho amado, você vai encontrar alguém que te espinha, que te alfineta. Ainda assim você tem coragem de adorar a Deus nessa noite? Você tem coragem de exaltar o Senhor nesta noite, na beleza da sua santidade? Deixa eu lhe contar uma história. Eu aceitei Jesus aos 28 anos de idade. Eu fui criado no sertão, como caboclo, como bugre. E eu levei tanta pisa do meu pai, pastor. Eu me lembro quando criança, eu tinha para 8, para 9 anos de idade. Meu pai ia me bater, minha mãe já preparava uma bacia grande de alumínio com sal para me dar banho naquela salmoura. O meu pai não se contentava em me bater com a corda de nalho dobrada. Ele dava nó na corda de nalho. E aonde aqueles nó batia, era terrível. É por isso que hoje eu falo para o meu Samuel: Samuel, com muito custo, filho, depois de você tanto fazer arte, eu vou te dar uma chinelada, umazinha só. E dou uma chineladinha na bundinha dele, acho que nem dói aquilo, irmãos. E ele vai chorar num quarto, eu vou chorar no outro, porque eu sei o quanto é duro apanhar. Quando meu pai me separava para bater, eu falava: meu Deus, eu tremia, eu morria de medo. E depois da surra vinha minha mãe, eu acho que ela tinha medo dela também apanhar. E ela vinha com aquela bacia de alumínio e me dava banho naquela salmoura. Eu passava dias com aqueles vergões. Eu já levei até pisa cômica. Você já viu pisa cômica? Apanhei uma vez com a galinha. Pode isso, irmãos? E eu cresci. Aos 14 anos eu comecei a me embriagar. Aos 16 comecei a usar droga. E aos 17, 18 comecei a andar armado. Eu era uma pessoa tão violenta que minha própria mãe tinha medo de mim. E eu passei tempos da minha vida sem entender por que meu pai tinha tanta raiva de mim. Por que ele me odiava? Aquilo era pisa de quem tinha ódio. Eu aceitei Jesus aos 28 anos de idade, depois de 2 tentativas de suicídio. E quando eu aceitei Jesus, os irmãos da igreja chegavam e diziam: olha, agora Deus é teu pai. E eu dizia: não, Senhor, pai não. O Senhor pode ser qualquer coisa para mim. Pode ser o meu Senhor, o meu Salvador, eu te aceito. Mas quando falava, Ele é o teu pai, eu me recuía, eu me retraí. Até um dia em que o Senhor se manifestou a mim e disse: filho, tu és o meu amado. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu estou
todavia não te abandonarei, porque eu tenho o teu nome escrito nas palmas de minhas mãos. Se for para o Senhor, pode ser mais bonito. Se for para o Senhor, pode ser mais forte. Depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei sabendo, depois de uns 4 ou 5 meses, que meu pai tinha aceitado antes de mim. E quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo falava ao meu coração, era o jeito dele ser: perdoa, porque agora ele é dos meus. E eu não sabia, mas meu pai já orava por mim. Meu pai hoje, graças a Deus, descansa no Senhor. E um dia eu terei a oportunidade de vê-lo na glória e o abraçar e dizer: que bom que estamos aqui, Pai. Davi vivia tudo isso. Davi vivia tudo isso. E no entanto, nunca desfaleceu a sua alma diante do Senhor. Irmão, irmã, você está na luta, você está na prova. Todos nós passamos. Mas o que você não pode fazer é parar de adorar ao Senhor. Ainda que tentem te barrar, ainda que tentem te deter, a tua adoração pode mudar a história da tua vida. Adore. Te dar 30 segundos para você adorar a Deus. Eu estou numa vontade louca de adorá-lo.